Imprevisível, intenso. Um poder incandescente capaz de tudo tragar. Que se tinge de ouro derretido, escarlate e púrpura como um manto ardente. Feito de contrastes tão opostos quanto a luminosidade e a escuridão. A explosão impetuosa e o lento deslizar. Um vulcão em erupção e a lava se derramar pela terra é um dos espetáculos mais magníficos em porte e energia que há no planeta. Tão espetacular que palavras são incapazes de expressar ou descrever. Sem dúvida, esta é uma das maiores expressões de força da natureza. Nós podemos dividir os vulcões em duas grandes categorias. Aqueles que nós chamamos de vulcanismo central e aquele que nós chamamos de vulcanismo fissural. O que diferencia um vulcanismo do outro é a quantidade de sílica que ele tem no magma. Aqueles magmas que têm maior quantidade de sílica, eles tendem a ter uma maior viscosidade. É como se eles fossem mais pastosos, portanto o magma tem mais difícil de sair do edifício vulcânico. Com isso, a pressão na base do cone vulcânico é muito grande, ela vai aumentando porque o material tem dificuldade de subir. Com o passar do tempo, essa pressão chega a um valor crítico e joga esse material para fora em grandes velocidades, com grande violência, causando verdadeiros desastres naturais. Esse é o tipo de vulcão que nós chamamos de explosivo. É o caso do vulcão de Santa Helena, do Fuji, do Vesúvio e outros que nós conhecemos mais. O outro tipo de vulcanismo que nós temos é o vulcanismo fissural. Nesse caso, a quantidade de sílica no magma é menor, de modo que ele é mais fluido, portanto ele escorre com mais facilidade. Um grande exemplo desse vulcanismo nós temos aqui no Brasil, que são os derrames de basalto da Bacia do Paraná. Populares indícios de atividade geológica vulcânica são os geysers, fenômeno que ocorre quando a água alcança o magma e, com o vapor pressurizado, sai da terra jorrando abruptamente. Right in the center of Yellowstone National Park, you still have the remnants of that volcano, and there's still all this hot water coming up out of cracks and fissures around the park that there's still hot volcanic rock underneath the Yellowstone. And the water goes down and it gets heated and comes back up to the surface. And so the most famous thing you see there, of course, are the geysers that shoot high up into the air. And what happens is that water gets heated underground. It gets so hot that it explodes into steam. And when that explosion in the steam takes place, the water shoots up out of the ground. Por incrível que pareça, e apesar da grande devastação que os vulcões podem provocar, eles são essenciais à vida na Terra. Por exemplo, os gases vulcânicos, eles podem colaborar e contribuir na manutenção de uma temperatura estável no globo. É claro que o excesso de vulcanismo pode provocar uma emissão maior de CO2 na atmosfera, podendo dar início a um processo de efeito estufa. Mas se nós considerarmos que os vulcões emitem por ano cerca de 110 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, e se considerarmos que as indústrias emitem 10 bilhões de toneladas, nós vamos ver que, na verdade, os vulcões não são os vilões do aquecimento global. Uma outra parte dos vulcões que é muito útil são na geração de depósitos minerais. Por exemplo, as lavas vulcânicas são, às vezes, muito ricas em elementos como o cobre, o zinco, a prata, que são substâncias que nós usamos no nosso dia a dia e na nossa tecnologia dos dias atuais. Um outro produto dos vulcões que é muito útil para a atividade do homem são as cinzas vulcânicas. Essas cinzas, depois que elas entram num processo de alteração, elas vão gerar um solo muito rico e muito propício para a agricultura. A própria lava dos vulcões, no caso do basalto, vai dar origem a um solo muito fértil. O melhor exemplo que nós temos é a terra roxa aqui da região sudeste do Brasil, que é um solo muito fértil, muito rico em cálcio, muito rico em magnésio e, portanto, muito propício para a agricultura.